Por que alguns se viciam e a maioria não? Cada toxicômano é um, e cada um se vicia por razões e por caminhos singulares. Tá? Eu quero fazer 2 esclarecimentos iniciais. Primeiro é o seguinte: eu não sou uma especialista em drogas. Tá? Eu escolhi o tema da droga pela sua atualidade. Claro que na minha clínica aparecem pessoas com problemas com drogas. Escolhi pela sua atualidade e escolhi porque eu acho que é o tema que, digamos, está no centro. Ele é uma espécie de sintoma de outros problemas sociais. Quer dizer, a droga aparece como denunciando, a droga não, a toxicomania, né? Como denunciando problemas que todos nós, mesmo quem nunca experimentou nenhum tipo de droga, vivemos hoje. Então foi por isso que eu escolhi, porque ela nos ajuda a problematizar todas as nossas relações na vida contemporânea. A segunda coisa que eu quero esclarecer é que provavelmente essa não será uma palestra contra as drogas. Eu pretendo discutir a questão, principalmente do ponto de vista do grande problema, que é o tráfico e o vício, né, a adição. Né? A primeira questão que talvez a gente tenha que pensar é a seguinte: por que, se hoje a droga está tão acessível, as drogas, basicamente, a mais popular talvez seja a maconha, e com uma droga um pouco mais pesada e mais perigosa, a cocaína. Né? Mas se a droga hoje está tão acessível, principalmente na adolescência ou desde a adolescência, por que, eu acho que essa talvez seja a pergunta para a psicanálise, né? Não é que essa pergunta interesse a todos, mas eu vou levando por onde dá. Por que alguns se viciam e a maioria não? Ou seja, então a gente tem que começar a tratar 2 questões em separado. Né? Uma, por que se usa drogas, ou por que a droga se tornou mais popular no Brasil, talvez no Ocidente todo, de 20 anos para cá. Quando eu era adolescente, a droga era uma exceção, era um segredo, era uma coisa desconhecida, alguns iniciados, né? Tinha um poder, tinha um valor, inclusive, de experiência subjetiva, de enriquecimento da subjetividade, de transgressão, muitas pessoas procuravam a droga para afirmar uma atitude assim, contra o autoritarismo, enfim, era uma outra coisa. Né? Hoje a droga é quase, na adolescência, quase banal. Né? Então, a primeira pergunta seria essa: por que ela sendo tão banal e de tão fácil acesso, alguns se viciam mesmo, se tornar toxicômanos, ter problemas de desempenho, problema escolar, problemas com a saúde, etc., e a grande maioria não. Né? Então, vamos ter que entender um pouco essa diferença. Né? Segundo, a gente tem que entender que talvez não exista sociedade humana que não tenha criado os seus mecanismos de escape. Né? De escape no sentido de escape da realidade crua, cotidiana, enfim, enfeitar um pouco a vida, ou sair um pouquinho, ou fugir um pouquinho, ou sonhar um pouquinho, é próprio de todas as culturas, seja pelo meio que for. Né? Nós estamos aqui num café filosófico, é provável que algumas pessoas gostem daqui a pouco de pedir uma cerveja, ou um vinho, ou um uísque, e continuar acompanhando essa conversa num estado de consciência um pouco diferente do estado, digamos, a seco. Né? E isso não é considerado um grave problema, a não ser que a pessoa se torne um alcoólatra. Não é considerado um grave problema que depois de um dia de trabalho a pessoa gosta de alterar a sua consciência, a sua sensibilidade, o seu estado corporal, etc., usando bebidas, por exemplo. Né? O próprio Freud, ele diz uma coisa interessante, ele diz, é impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo de fuga. E ele nomeia a embriaguez, os estados de embriaguez, né? A fantasia que às vezes a gente de fato embarca tanto nela que perde a noção da realidade, né? A fantasia de cara limpa, né? Não estou falando de grandes baratos. Né? E outros vícios, o jogo, ele fala de vícios em geral. Né? Quer dizer, então se não dá para enfrentar a realidade sem algum tipo de fuga, se nós estamos sempre, de certa forma, imaginariamente melhorando a realidade a nosso favor, ou tentando torná-la um pouco mais aceitável, ou tentando nos modificar para aguentar a realidade, né?
Por que é que algumas pessoas conseguem manter um equilíbrio entre estados em que elas estão a seco, na realidade, enfrentando as coisas, digamos, como elas são, se é que a gente consegue enfrentar realmente as coisas como elas são, e outras pessoas, para outras pessoas a realidade é tão intolerável que elas passam a não conseguir mais, vão não crescendo a ponto de não conseguir mais viver sem a ajuda de algum tipo de aditivo, né? Ou os psicóticos que partem de uma vez para o mundo da fantasia, ou os alcoólatras, ou os toxicômanos, etc. Né? Quer dizer, por que para algumas pessoas esse escape, esse escapismo eventual se torna um vício? É o que o Freud vai dizer. Ele diz, olha, a cura de qualquer vício, simplesmente pelo imperativo de abstinência, não pode, agora você para e fica limpo, ela não funciona. Porque não encara, não vai a fundo naquilo que é, digamos, a fonte da paixão pela droga. Então, a gente deve considerar que as drogas... Eu vou o tempo todo mencionar o álcool junto, tá? Embora o álcool seja uma droga legal. E, em breve, eu vou também incluir as drogas, os psicofármacos. Quer dizer, as drogas legais, médicas, receitadas, que a pessoa compra em farmácia sem nenhum problema com a polícia, mas que também viciam e que também estragam muitas vidas, né? Então, a gente pode começar se colocando essa questão. Quando Freud fala que a cura pela abstinência não funciona porque não vai até o fundo do que seja a fonte da paixão, nós podemos pensar no uso de drogas, pelo menos no uso contínuo de drogas, como uma espécie de paixão, como a paixão pelo jogo, por exemplo, que é um outro tipo de vício, né? A outra coisa é que, lendo também outros artigos de psicanalistas que trabalham com drogados mais continuamente, eles dizem, olha, não adianta a gente querer resolver o problema dizendo assim, existe o drogadito, o toxicômano. Então, são todos iguais, nós temos que tratar de todos iguais, né? É um tipo clínico, você analisa, descobre por que as pessoas se drogam e esse tipo resolve. Não. Cada toxicômano é um, e cada um se vicia por razões e por caminhos singulares, tá? Então, a toxicomania não é ela só, ela própria, digamos, uma doença, né? Ela é sintoma. E sintoma que pode estar resolvendo problemáticas diferentes para cada um. Tem uma psicanalista que usa essa expressão, que é uma expressão grega, da droga como fármacon, que é uma expressão que designa aquele remédio que, ao mesmo tempo que é remédio, se você aumentar a dose, ele é um veneno, né? Como o arsênico, por exemplo, né? Quer dizer, ele, numa dose pequena, ele é curativo, se você aumenta a dose, ele é letal, né? Quer dizer, a droga, então, ela, como tóxico, é como se o sujeito ficasse transitando, digamos assim, nessa linha até o limite em que o fármaco, remédio no sentido aqui de remédio para sua angústia, para sua ansiedade, para sua dor de viver, para sua dificuldade de enfrentar socialmente os outros, enfim, para cada um é remédio para alguma coisa, né? Ele vai testando em que ponto esse remédio pode se tornar um veneno, né? Então, tem aí, nesse teste de resistência que alguns drogados fazem, uma espécie de teste, digamos, da sua onipotência imaginária. Quer dizer, a gente pode imaginar um jovem, uma jovem, um homem, alguém pode se viciar também na vida adulta, não é uma coisa só da adolescência, que se acha, de certa forma, invulnerável, né? E esse sentimento de invulnerabilidade, quer dizer, nada vai me atingir, nada vai me destruir, produz como contrapartida uma espécie de um namoro com a morte. Quer dizer, se eu me sinto invulnerável, quer dizer, se eu me acho tão perfeito, tão maravilhoso, em psicanálise a gente diria, não tem castração para mim, não tem falta, né? Para eu me livrar disso, desse estado, que é um estado quase de vida congelada, de vida que não tem vida, porque não tem marca de falta, de sofrimento, etc., eu pulo para o outro extremo e vou namorar com a morte. Quer dizer, eu vou ver até onde eu aguento, eu vou ver se esse negócio ganha de mim ou se eu ganho dela, né? Às vezes, quer dizer, quando eu disse a droga, começa como remédio e pode terminar como tóxico, na questão do fármaco, né? Um dos efeitos desse remédio é que, no momento em que o indivíduo está se drogando, quer dizer, no exato momento, é como se fosse um momento em que ele consegue abolir
no encontro com esse objeto, que é um objeto, digamos, perfeito para o seu gozo, né? Entre ele e a droga não vai faltar mais nada, né? Não necessariamente, inclusive, a droga é social, mesmo quando ela é compartida por um grupo, cada um está na sua drogadição, né? Então, no momento exato do consumo, da injeção na veia, da cheirada da carreirinha, nada falta para o sujeito, e é como se, então, nesse momento, ele não precisasse falar e nem pensar. Fica tudo em suspenso, e ele transforma, digamos assim, como se o sujeito desaparecesse nessa hora. O sujeito, quando a gente fala em psicanálise, a gente fala alguém que é desejante, alguém que está movido por um desejo, pelo seu inconsciente, quer dizer, um ser humano em conflito, dividido, que desconhece uma dimensão de si mesmo, que precisa pensar, que precisa simbolizar e que precisa dos outros, né? Precisa muito dos outros. Então, é como se, na drogadição, momentaneamente o sujeito desaparece, deixando uma espécie de corpo que funciona. Um corpo que funciona, que acolhe a droga, que produz efeitos físicos, efeitos apaziguadores, mesmo que esses efeitos sejam excitantes, eles são apaziguadores daquilo que é, afinal de contas, a dor de viver. Quer dizer, quando a gente diz que o sujeito desaparece, quer dizer, cada um de nós vai pela vida tendo que arcar, de certa forma, consigo mesmo, né? Com as suas questões, com as suas dúvidas, com as suas insuficiências, com os seus desejos, enfim. Na hora do encontro com a droga é como se isso ficasse tranquilo, né? Nesse momento eu estou pleno, nesse momento um objeto muito bom, digamos muito bom no sentido do prazer esperado, apaga a minha questão subjetiva, quase como se eu ficasse igual à droga, né? Eu me transformo no efeito desse objeto que entrou no meu corpo. Então é nesse sentido que vira um corpo-organismo, um corpo em funcionamento sem subjetividade. Claro que isso, as coisas não são tão simples assim, é claro que esse efeito é um efeito momentâneo, porque não existe vida sem sujeito, quer dizer, a angústia volta, às vezes volta redobrada, dependendo da droga que se usa, o sentimento de falta ainda volta também, e é por aí que começa o mecanismo, digamos, do vício mesmo, quer dizer, então, mais droga de novo para produzir de novo esse apagamento, essa tranquilidade. Quanto maior a angústia de depois, mais imperativa a necessidade de voltar à droga, né? O outro efeito é um efeito de completude, quer dizer, desaparece a descontinuidade entre a pessoa que está se drogando e o que a gente chama em psicanálise do grande outro, quer dizer, qualquer entidade que é imaginária, que é protetora, que é asseguradora, que é poderosa. Quando a gente fala do grande outro na psicanálise, a gente usa muito o exemplo da mãe da primeira infância. Tá? Acho que é o melhor exemplo. Quer dizer, ninguém é mais poderoso na vida de uma pessoa do que foi algum dia a mãe do bebê, né? Uma pessoa que acolhe, cuida, ampara, ama, mais ou menos sabe tudo que a criança quer, mais ou menos seria, para o bebê, mais ou menos seria capaz de fornecer tudo que ela precisa para aplacar a fome, a sede, o frio, o desamparo. Então, essa figura protetora, poderosa do ponto de vista... A mãe pode ser uma pobre favelada, não é poderosa no mundo, mas do ponto de vista do desamparo da criança, do tamaninho da criança, da incapacidade da criança se satisfazer, a mãe é poderosíssima. É a figura mais poderosa que ela já... Para o resto da vida, ela nunca mais vai encontrar alguém tão poderoso, né? Então, essa figura poderosa que a gente vai chamar depois, metaforicamente, de grande outro. Quer dizer, depois que a criança já se separou da mãe, já está vivendo a sua vida mais independente, e depois que nós nos tornamos adultos, mentalmente, a gente recorre muito a uma fantasia de que alguém vai cuidar da gente, alguém vai nos dizer qual é o caminho certo. Para alguns, esse alguém é Deus, para outros pode ser uma figura de autoridade mesmo, um professor, um mestre, para outros pode ser o próprio ser amado, numa relação de amor, e para outros, quando a vida fica mais difícil, eles vão descobrir que não tem ninguém. Não tem ninguém que está cuidando da gente, velando pela gente, sabendo a nossa verdade, nos dizendo qual é o caminho, nos orientando. Não tem, né? Aí a vida fica difícil. Acho que é disso que o Freud fala quando ele está dizendo é difícil enfrentar a vida sem algum tipo de fuga, né?
acreditar num outro que vela por nós, já é uma espécie de escapismo, né? De não ter que enfrentar a dura realidade em que, no limite, é um pouco cada um por si. Né? Cada um vai errar por si, cada um que cuide de si, cada um que tente entender o que quer, porque não tem ninguém para dizer, eu sei o que você quer. O que você quer, eu vou te dar o que você quer, eu vou resolver o enigma do seu desejo. Né? Isso para o humano não existe. Mas a gente inventa um monte de figuras, né? Para achar que isso existe.